10h15. Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, darei a chuva da sua terra a seu tempo, a temporã e serôdia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo para o teu gado, e comerás e fartar-te-ás. Deuteronômio 11, 13 a 15. A programação a seguir é uma produção independente e seu conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. No ar, mais um campeão de audiência com a qualidade Melody FM. O programa a seguir é um oferecimento da Pizzaria Dio Santo. Mais de 50 deliciosos sabores de pizzas. WhatsApp 999-28-83-18 ou 998-13-70-90. Cantu Sucatas e Locações. Compra e venda de metais e informática. Solicite sua locação de caçambas para o entulho de sua obra. 3642-7477 ou 999-21-8157. A partir de agora, você vai ouvir aqui na Web Rádio Melody FM o programa De Mulher para Mulher com Márcia Dias. Entrevistas com convidados especiais, dicas de beleza, saúde, moda para você mulher. Programa De Mulher para Mulher, de Araucária para o Brasil e o mundo, tocando louvores que tocam a sua alma. Oração, uma palavra de fé. Programa De Mulher para Mulher com Márcia Dias, para um planeta de audiência. Programa De Mulher para Mulher. Mais uma segunda-feira que o Senhor nos concede e uma segunda-feira nada atípica aqui no nosso estado. Já tivemos uma geada legal esta madrugada, né, irmã Priscila, irmã Thaís, Curitiba, Araucária, Campo Magro. Estamos aqui no gelo hoje. Deus abençoe a todos que vão estar conosco. Você é o nosso convidado, vai estar participando aí da nossa live. Bom dia, desejo uma paz do Senhor a todos nesta manhã e fique ligadinho aí, compartilhe essa live, Deus tem uma palavra ao seu coração, né? Vamos nos colocar na presença do Senhor nesta manhã e Deus nos trará respostas, né? Essa semana, né? Esse mês, no caso, é mês dos namorados, né? Então aí a gente está com essa programação trazendo uma palavra para os casais, para aqueles que vão, né, estão aí orando, para que Deus venha trazer o seu varão, a sua varoa, né, para eles estarem à luz da palavra. Amém? E como prometido, né, temos aqui os nossos convidados hoje, a nossa irmã Thaís e o esposo, pastor Júnior Lima, vindo ali da cidade de Campo Magro, é bem aqui, né? É bem logo ali de Mineiro. Fique à vontade, pode cumprimentar o pessoal. Hoje tem a geada mais intensa. Foi. A paz do Senhor, meus irmãos, quero agradecer já o convite, né? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouquinho da palavra de Deus, contar um pouquinho da nossa história, então que sirva aí para edificação e como a irmã Priscila já falou, né? Para você que está à procura aí de um amor, à procura de encontrar alguém para servir ao Senhor junto, formar uma família. Eu acredito sim que um pouquinho do que nós vamos contar aqui hoje a nossa história vai ajudá-lo, né? Então fica ligado aí, Deus te abençoe. Amém. Eu quero cumprimentar a todos que estão neste exato momento nos assistindo, né? Estão aí pelo Facebook, isso, né? É uma alegria para nós, irmã Márcia, estamos aqui, agradecemos a Deus pela sua vida, pelo convite, e eu creio que Deus se fará presente nesta conversa, né, neste papo,
E eu creio que muitas coisas nós falaremos aqui, experiências a qual o Senhor tem concedido a nós, né? Já estamos aí há alguns anos, eu e minha esposa fazendo a obra de Deus, casados, e Deus tem nos abençoado fortemente. Deus abençoe. Amém. Para iniciar então o nosso programa nesta manhã, como sempre o nosso devocional, né? E hoje eu quero estar trazendo uma mera reflexão aqui sobre a visão que Ezequiel teve em um vale de ossos secos. E assim, Márcia Dias sempre vai meio contra, vai meio de confronto com o negócio, né? E no meu entendimento, quando Deus perguntou para Ezequiel, pode esses ossos vir a tornar vida? Ezequiel, ele respondeu, tu sabes. Mas com essa resposta eu entendo que Ezequiel, ele simplesmente, a fé dele não estava muito lá aquelas coisas. Porque ele respondeu com outra pergunta. E o Senhor, ele nos traz à memória, muitas das vezes lá no seu evangelho, quando ele passou pela cidade de Jericó, que o cego estava gritando, ele chegou no cego e ele perguntou, o que você quer que eu te faça? Aí, se fosse pela resposta de Ezequiel, o que o senhor fizer tá bom. Mas não, o cego ele queria ver. Então a resposta do cego foi, eu quero ver. Então a resposta de Ezequiel, ela teria que ter sido, sim, esses ossos eles voltarão a ter vida. E que nesta manhã o Senhor ele possa estar falando melhor em cada coração. Que nós como mulheres de Deus, famílias, né, abençoadas do Senhor, nós possamos profetizar vida em nosso lar nesta manhã. Porque tudo aquilo que nós falarmos dentro da nossa casa, o Senhor, ele toma providência e ele completa. Ah, Márcia, mas está difícil. Hoje, além de estar frio, tem muita louça para lavar, filho para levar para a escola. Irmã, sinto muito. Esse é o nosso ofício. Mas nem por isso você vai dizer que não vai dar certo a vida para você essa semana. Com frio ou sem frio, nós estamos aqui. Com frio ou sem frio, o Senhor, ele continua nos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar ouvindo então um louvor agora com a nossa cantora aí, Marlene Casagrande. Pode ser 100%, irmão Marcos, se o senhor achar aí. Dá pra ver no seu olhar que sua vida não vai indo muito bem. A tristeza tomou conta e a alegria foi roubada por alguém. Sente só em meio a uma multidão. Nesta prova tu vais ser um campeão, como o Senhor fez com seu servo Jó, a restituição. Mas Deus irá restituir o que você perdeu. O inimigo não tem poder sobre o que é seu. A prova em que estás passando é só por um momento. O Senhor vai te devolver mais do que 100%. Se as portas estão fechadas e parece pra você não ter saída,
Você diz que esta luta agora veio acabar com sua vida. 10 horas e 25 minutos. Ainda uma solução. Nesta prova tu vais ser um campeão, como o Senhor fez com seu servo Jó. A restituição. Mas Deus irá restituir o que você perdeu. O inimigo não tem poder sobre o que é teu. A prova em que estás passando é só por um momento. O Senhor vai te devolver mais do que 100%. A prova em que estás passando é só por um momento. O Senhor vai te devolver mais do que 100%. Senhor, Ele vai te devolver mais que 100%. Olha, já temos aqui conosco na live a Hilda Rocha. Bom dia, na paz do Senhor. Abraços aqui de São João do Itaperiú, Santa Catarina. Olha, estamos longe hoje, irmã Priscila. Temos aqui a irmã Ana Maria, a Elma Patrício Ferreira. Temos a Geni Rodrigo, acho que é assim, né? Gileade Vidal. Ó, Gileade, acho que são ovelhas de vocês. Elcio Simone, Ângela Maria de Pádua, Josiane Antunes, Gisele Fernandes. É isso aí, pessoal. Vai compartilhando que a palavra do Senhor ela tem endereço certo e ela chega onde precisa. Vamos lá, irmã Priscila? Amém. Agora eu vou estar lendo um versículo da Bíblia que fica em Colossenses 3, verso 14, que diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? O que esse versículo aqui vai nos dizer? Né? Vai nos trazer segredos para que nós venhamos manter um casamento feliz, né? Onde é a base do amor, a base da compreensão, da sinceridade, do perdão, né? O apoio mútuo, que é muito importante, e o diálogo. Quantas famílias, quantos casais, de repente aí estão levando uma vida frustrada pela falta do diálogo, né? A gente assim se depara com muitas situações o qual um ou outro de repente tem uma facilidade de falar com aqueles que estão lá fora, né? Com pessoas da sua vida circular, mas dentro do seu lar há uma dificuldade imensa de haver o diálogo entre o esposo e a esposa. Então, e a palavra do Senhor, ela nos orienta nesse sentido, que o diálogo é algo fundamental, porque é resolvido situações tão pequenas, situações assim corriqueiras, né, que acontecem no dia a dia, e por falta de diálogo há muitos casamentos aí frustrados, há muitos casamentos aí de repente até entrando já com divórcio, né? Mas eu creio que nesta manhã o Senhor vai falar ao teu coração, vai trazer resposta ao teu coração, tudo aquilo que de repente tem te afligido aí, né? Tem atrapalhado o teu casamento, o teu lar. Eu creio que em nome de Jesus nesta manhã vai cair por terra. Em nome de Jesus eu creio nisso. Amém? Aleluia. Nós vamos então. Agora são.
O relógio hoje tá certo. É que ele tava, a semana passada ele tava 1 hora a menos, sabe? Vamos então passar para a irmã Priscila tá fazendo as perguntas. Agora é a hora da pegadinha, viu, pastor? Meu Deus. Eu postei aqui no grupo, na live, para o pessoal, mandem suas perguntas, vamos interagir. Se alguém mandar pergunta, vocês que vão responder. Meu Deus. Vamos lá, Priscila. Então vamos com a primeira perguntinha para o pastor, para o casal aqui. Como viver um casamento à luz da palavra? Bom, é uma pergunta bem interessante, né? E eu creio que a primeira coisa que nós temos que fazer, eu até trouxe esse texto para dar uma palavra sobre esse texto em João capítulo 2, que é o primeiro milagre de Jesus, que é em um casamento, né? Então a primeira coisa que tem que fazer o casal, né, mesmo depois de anos casados, é sempre estar convidando Jesus para fazer parte deste relacionamento. O relacionamento que não tem Jesus é um relacionamento que tem tudo para ser um relacionamento feliz, né? Então, que não tem Jesus, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é convidar Jesus a todos os dias, né? O casal, a esposa, o esposo, em oração, convidando Cristo para fazer parte desse relacionamento, né? E eu creio que quando Cristo faz parte desse relacionamento, todos os problemas serão resolvidos, né? Então, eu creio que o primeiro item, né, a primeira coisa que tem que fazer é convidar Jesus para fazer parte desse relacionamento. É como se você fizesse a lista do casamento, né? Quando você vai convidar ali vamos fazer uma festa, né? Qual vai ser o primeiro convidado? O primeiro nome tem que ser Jesus. Nós, sexta-feira, dia 10 de junho, nós fizemos 11 anos de casamento, né? São 11 anos juntos. É aí uma vida, uma estrada, né? São sonhos, são pensamentos que foram se construindo ao longo de todo esse tempo. E algo que sempre foi muito claro, né? Tanto para mim quanto para o pastor Júnior. E abro aqui uma aspas, porque às vezes você tá aí falando, nossa, ela chama o esposo dela de pastor. Ele é meu pastor. Ele é meu pastor em casa e ele é meu pastor na igreja. Então eu chamo ele de meu pastor, porque muitas vezes ele também puxa minha orelha, ele também precisa sentar comigo e conversar. E aí entra o relacionamento da conversa, já foi aqui falado. Então são 11 anos que nós estamos juntos e algo que foi sempre muito claro vamos servir a Deus juntos, né? A gente faz a obra de Deus ali em Campo Magro, é uma bênção, estamos lá já há quase 11 anos fazendo a obra de Deus, eu sempre apoiando ele sempre me apoiando, então somos muito ativos e Deus sempre esteve presente, né? Já vivemos muitos milagres na presença do Senhor. É um processo, você que está casado, você que vai se casar, você que está em busca, né, de alguém para unir-se, é um processo. São pessoas diferentes, ensinamentos diferentes, conhecimentos diferentes, hábitos diferentes que vão se unir. Então, obviamente, vai ter atrito. Mas quando tem Jesus, quando tem Deus no meio, o Senhor lhe provê a sabedoria, que é que você sabe como agir nessas atitudes, nesses momentos, qual atitude tomar nesses momentos, né? Então, o Senhor é que nos dá a direção, tá? Você vai ter, sim, atritos, dificuldades, mas o Senhor vai dar sabedoria para saber como vencer todas elas. Amém. Vai anotando aí, ó as dicas. É correto um cristão namorar ou casar-se com alguém que não seja cristão? Misericórdia. É complicado. Misericórdia. Então, cada caso é um caso, né? A Bíblia ela nos alerta que nós não devemos, né, estar em julgo desigual.
Então, o que nós ensinamos na igreja aos nossos jovens? Que o cristão deve sim namorar uma pessoa cristã, né? Por quê? Porque vai falar a mesma língua, vai professar a mesma fé, né? Vai adorar o mesmo Deus, vai querer estar em ambientes cristãos também, né? Imagine só, eu sempre uso esse exemplo quando estou falando com os jovens lá da nossa igreja. Como pode um menino namorar uma menina ou vice-versa, né? Uma menina namorar um menino que não é cristão? E aí chega no sábado, o menino vai se arrumar para ir para a igreja junto com a sua família e a menina vai se arrumar, querer ir num shopping, passear, ir em uma balada. Então já cria ali um atrito, né? Já começa no namoro. Imagine só, daí esse namoro chega a um casamento. Então já começou com um atrito, uma indiferença. Então a primeira coisa que a gente sempre ensina é que não deve, né? Precisa procurar um relacionamento cristão na igreja, que tenha família cristã, princípios cristãos, professa a mesma fé, o mesmo Deus. Casando na igreja, né, com uma pessoa cristã, já não é fácil. Já não é fácil. Já é uma guerra muito grande, né? Uma batalha travada diariamente. Imagine só casar com uma pessoa que não seja da mesma religião, da mesma igreja, etc. Né? Então não é fácil, não. Não é fácil, né? Isso. É uma verdade. Os cristãos já é difícil, a gente tem as lutas diárias, né? Que tem os levantes, né? Imagine aqueles que não comungam do mesmo, né? Não tem o mesmo pensamento, não tem as mesmas crenças, fica bem difícil mesmo. Outra pergunta também que enviaram o que quer dizer uma só carne? Uma só carne. Boa pergunta, uma só carne. Uma só carne é algo bem profundo, porque você sentir o que o outro sente é difícil. Você se colocar no lugar do outro. Uma só carne é você pensar antes de falar, porque aquela palavra que você lançar vai atingir. Só que quando a gente pensa no outro, muitas das vezes a gente não acha que magoou tanto quanto nos magoaria. Só que quando você é só uma carne, você tem que sentir as mesmas coisas que o outro sente. Então você está se colocar na posição do teu esposo, muitas das vezes, ou vice-versa, o esposo no lugar da esposa. Isso é uma só carne. Você sentir o que eu sinto, você se alegrar com o que eu me alegro, você ter os mesmos sonhos que eu. Porque um casal que vai na contramão, Priscila, não vai dar certo. Vocês têm que ter os mesmos objetivos, vocês têm que ter os mesmos sonhos. Sentar, conversar. Eu sei que parece meio clichê, sempre falando de conversa, mas é porque é um ponto necessário, muito importante, né? No relacionamento. Sim. Conversar. Muitas das vezes, eu e meu esposo, a gente senta na mesa e fica dialogando sobre sentimentos, né? Olha, eu tô me sentindo assim. Ele também fala, eu também tô com esse sentimento, tal. Então, você conversar, você saber o que o outro pensa, você saber o que o outro sonha, o que ele idealiza para a vida. Vamos ter objetivo, vamos correr atrás. Uma só carne, uma só pessoa correndo em busca do mesmo sonho, os dois. Então, assim, se colocar no lugar do outro, tá? Esse é o ponto-chave. Poxa vida, mas hoje meu esposo levantou meio capa virada, como dizem por aí. Não tá certo, né? Poxa, mas o que aconteceu? Antes de eu lançar uma palavra contrária para que o dia dele desande de vez, peraí, o que aconteceu? Será que ele amanheceu com uma dor no corpo? Não tá muito bem? Será que teve um sonho? Me coloco no lugar dele, aí eu viver o que ele tá vivendo, né? E a esposa também, o esposo também com a esposa. Puxa, ela deu uma resposta meio atravessada. Ao invés de eu já lançar outra palavra, que aquilo vai embolar e virar uma bola de neve, e vai trazer aí transtorno para o casal, para a família, feridas, né? Então eu vou pensar, vou me colocar no lugar dele, como se fosse ela, como se fosse ele, pensar,
Puxa, o que será que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Poxa, eu vou rever o que aconteceu. Às vezes não foi você, não é nada. Às vezes é um dia realmente que não tá bem. A gente acorda, às vezes diz que não tá bem. Mas aí quando eu me coloco no lugar do outro, eu entendo e compreendo, né? Então exatamente. é isso, é eu sentir o que o outro sente, né? Eu pensar, e o casal é pensar o que o outro pensa. Ah, irmã Thaís, mas daí onde é que tá a individualidade? Se você quis formar uma família, casar, unir-se a alguém, construir um lar, não tem individualidade. É os dois em um só propósito, né? Então, eu sonho os sonhos do meu esposo e ele sonha os meus sonhos também. E a gente corre atrás junto para alcançá-los, né? Amém. É agindo de sabedoria, né? Sabedoria. Usando sabedoria, porque muitos não, né? Ao mesmo tempo, assim, sabe que se fizer vai dar certo, mas não faz. Não faz, né? Exatamente. Não Nossa. consegue. O nosso problema é esse, né? Eu sempre digo, né? O nosso problema é esse. A gente sabe fazer o certo e não faz, né? Em todas as áreas, emocional, psicológica, na igreja, em relacionamento, na sociedade, nós sabemos fazer o certo e não fazemos, né? Há uma dificuldade, uma barreira, né? Uma quebra de paradigmas que precisam ser quebrados para que a gente faça o certo, né? Um rompimento. E muitas das vezes a gente não faz, a gente não quer fazer. A gente sabe fazer, a gente sabe, né? Que Eu acho que o orgulho não deixa também, né? o O orgulho, assim, tem sido, assim, uma barreira tremenda, né? No meio dos casais. Sim, E um cede, o outro não cede também. se colocar, né? Minha esposa falou de se colocar no lugar do outro, né? É o primeiro princípio, né? Sim. E Cristo, ele fala, né? Que o esposo deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, né? E a esposa também precisa ser sábia, amar o seu esposo. Então, esse é o primeiro princípio. Se colocar no lugar do outro e ver o que o outro está sentindo, né? Isso é uma só carne, né? Sentir as emoções. E é interessante que no relacionamento, quando vai passando os anos, a gente passa a conhecer tanto o outro que no olhar você sabe o que o outro precisa. Ou está falando, né? No olhar. Por exemplo, eu, né, contar aqui, quando eu estou pregando, né? E aí quando eu falo alguma coisa errada, eu olho para ela, né? Ela já, no olho, ela já me corrige. No olho a gente já pega, né? Olha, saiu uma palavra errada, etc, né? Alguma coisa que, né? No olho. Então, a gente, eu creio que é isso, uma só carne, né? Passa a se conhecer não só, né, dois vivendo uma só carne, né? No relacionamento sexual, né? Que aí é uma só carne. Quando aí coabitam, né? Quando há o relacionamento sexual, mas também nas emoções, né? Então, a partir do olhar, você conhece o que o outro precisa, o que o outro quer, o que o outro está falando, só no olhar, né? E a gente sabe, né? Pode ver que o esposo, a esposa, e até mesmo um amigo, né? Quando você tem uma intimidade muito grande com uma pessoa, você passa a conhecer a pessoa, né? As emoções. Você vê quando a pessoa chega na igreja triste, você já conhece a pessoa. Alguma coisa está errada, alguma coisa aconteceu. No relacionamento é a mesma coisa. É verdade. Você vê que ela é auxiliadora até nas mensagens. É, ajudadora mesmo. Fica ali, ó. Corrige. Que bênção. Só no olhar. Ela já olha falando, você falou alguma coisa errada. Eu tive uma pastora que uma mulher muito sábia, e ela me ensinou muito, assim, toda a minha caminhada como mulher de obreiro, né? Ela sempre estava me ajudando, me auxiliando. E ela falava assim: Thaís, a esposa de um obreiro, ela tem agulhinha de ouro nas mãos. E essa agulhinha tanto serve para furar quando esse balãozinho encher demais, né? Com uma correção, como um alerta. Mas também serve para você mostrar o caminho. Olha, meu amor, faça isso, olha, é melhor você ir por esse lado, né? Então, ela sempre me instruía e ela sempre me ajudava, falou, ó, a agulhinha de ouro deve ser usada. E serve para você também, esposa, né? Esposa, uma auxiliadora, uma
uma mulher guerreira que está ao lado do esposo, indicando o caminho. A correção da esposa sábia, ela não vem para destruir o marido, destruir os sonhos. Ela vem sim para alavancar, né? Como uma escadinha que você vai montando os degraus junto com o teu esposo. Verdade. Né? Às vezes ela precisa ser corrigida, assim como eu também. Muitas das vezes eu também ministro, eu também estou na igreja ativamente com ele, né? Auxiliando. Então, muitas das vezes ele também vem, dá uma correção. Mas é normal, a gente precisa, pra gente ir sendo moldado. Sim. Na palavra, Um ajudando na o outro, né? Um ajudando crescimento o outro. junto. Exatamente. E a melhor pessoa, né, para te falar a verdade, é a esposa, né? A esposa ou o esposo. A melhor pessoa. Às vezes, amigos e pessoas de fora não têm essa intimidade de te falar a verdade, né? Às vezes vai falar coisas que você quer ouvir. Quer ouvir. Né? Coisas boas e, né, fica... Às vezes tem vergonha de falar, com medo de falar, vou falar para o pastor, vou falar para o meu líder. Então, a melhor pessoa para te falar a verdade é a esposa. É a esposa. A esposa vai te falar a verdade. É a melhor amiga, né? Verdadeira. Verdade. Se ela falar é porque aconteceu. Essas são as verdadeiras, as verdadeiras amizades, né? É o esposo e a esposa, porque ali não tem, né? Exatamente. Não tem passar paninho, não. É verdade. E é um fato que é necessário, né, para que tenha um relacionamento saudável, né? Compreendendo um o outro e tal. Aqui tem uma irmã aqui, a Ivanira Vaz Lima. Ela está pedindo oração pelo esposo, estão com dificuldade no relacionamento. É como o pastor acabou de mencionar aqui. É chamar Jesus para o teu casamento. O segredo é esse. A partir do momento que você chama, convida o Senhor para estar junto do teu lar, né? Ali dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, não vemos nenhuma batalha perdida, né? Porque todas as lutas, todas as batalhas, né? Com Deus, não tem para ninguém. Quando Deus está no negócio, quando Jesus está dentro, né? Não tem, o inimigo não tem o que fazer, o inimigo não toca, o inimigo não faz nada. Porque há uma proteção divina ali dentro do teu lar, dentro do teu casamento. No finalzinho aqui nós vamos estar orando e a gente vai estar aí apresentando o teu casamento, né, o teu relacionamento a Deus. Finalizo com as perguntas. O povo já aprendeu bastante, né? Márcia? Eu vou fazer uma pergunta meio que... Minhas perguntas elas são meio objetivas. Ontem eu fui interpelada por um casal, até eu posso comentar deles, tá? E assim, após 21 anos de relacionamento, eles estão passando por um vento e resolveram dar um tempo. Aí eu vendo aquilo, eu falei, peraí, não, eu não aceito isso, porque... Eu acredito que esse negócio de dar tempo no relacionamento do cristão, você abre brecha para o inimigo fazer o que ele quer. Essa é a minha consciência. Só que aí, conversando com a esposa, ela está toda magoada, então eu entendo a dor dela, porque eu passei por uma situação bem constrangedora. E conversando com o esposo, ele abriu que o problema dele é que ele é machista. Eu falei assim, olha... O negócio é procurar Jesus, é procurar alguém para dar um auxílio mais de perto, porque o que eu fale, às vezes não vai surtir tanto efeito, porque eu não tenho... Vamos lá, minha vida hoje não é uma vida de mulher casada. Mas tem aquele detalhe. Aí a pergunta seria o seguinte, como o casal agir na questão de quando... Aí eu já vou ser mais direta. A esposa trabalha e ganha um pouquinho mais que o marido. Porque uma coisa que está pegando nesse caso. E a esposa magoada, então aí eu já não vou nem entrar em questão, porque nós somos complicadas, né? Nós temos nosso hormônio, nós queremos carinho, nós queremos ser reconhecida. Por mais que o nosso salário esteja acima, nós queremos, né, que ainda chegue, que os maridos cheguem e ainda agradeçam. Olha, que bom que você está ganhando mais, né? Mas na cabeça dos maridos, às vezes, não é assim.
Então, um conselho, pastor, pastora, o que vocês diriam para este casal? Veja bem, irmãs, nós temos alguns pontos bem interessantes aí nessa rápida história que a irmã Márcia nos contou. Primeira coisa, eles já sabem qual é a dificuldade deles, né? O homem é o orgulhoso, machista. A mulher está ferida porque esse relacionamento foi desgastado. Vocês já sabem o que é que vocês devem tratar, né? Então, assim, tratar o orgulho é difícil, irmão. É complicado, porque a gente tem que se humilhar. E vem do ser humano já não querer se humilhar, sempre querer vencer, sempre querer ser mais, tá? Isso é da carne, do humano, isso, da pessoa humana, sentimento humano. E aí, precisa a mulher buscar uma restauração, tá? Porque cura das feridas. Minha irmã, eu falo hoje de testemunho vivido que Deus cura, Deus restaura. E até estava conversando com o pastor essa semana que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre restauração. E restauração dói, porque restauração não é a reforma, tá? Usando um exemplo simples que eu ouvi também, é como se você chegasse em um lugar e ali estivesse uma mesa, muitos anos aquela mesa ali já está envelhecida, tá? Desgastada com o tempo, tomou chuva, tomou sol, tomou luz, tá desgastada. Alguém olha para aquela mesa e vai pensar, vamos reformar. Reformar é o que talvez vocês tenham feito todo o casamento de vocês. Passar uma lixinha bem suave, passar uma tintinha e esconder uma mancha, tá? Mudar de lugar, mudar a luz, isso é reformar. Mudar ali, mudar um pouquinho o cenário, tá? Passar uma tintinha, tem um buraquinho aqui, mas eu vou só colocar uma massa corrida, uma lixinha, uma tinta, tá ótimo. Casamentos que passam por reforma apenas, vão fazendo feridas em nosso coração, que vão cicatrizando e vão doendo a cada dia mais. Porque a ferida tá só superficial, mas a dor, ela é interna, entendeu? Agora, a reforma, a restauração, ela é diferente. A restauração, alguém olha para aquela mesa que está ali sofrida, ela olha e fala assim, mas existia um propósito nessa mesa. Vamos buscar imagens, vamos buscar informações, o porquê dessa mesa está aqui. E aí você vai buscar, vai tentar deixar essa mesa, na forma original dela. Então, a reforma, ela dói. A restauração dói, perdão. A restauração. Por quê? Você vai lixar essa mesa até chegar na cor original dela. Você vai deixar essa mesa no mesmo lugar que ela está para o propósito que ela foi feita. Se essa mesa foi feita para estar ali, para servir água, ela vai ficar ali, tá? Reformada, restaurada, perdão. A restauração dói. E todo casamento, ele teve desgaste, ele tem que ser restaurado. Você precisa buscar e passar por cima do orgulho. Por que é que eu me apaixonei pelo meu esposo? Por que é que nós decidimos ficar junto? A irmã Márcia fez uma pergunta bem direta. O que fazer? Passar por cima do orgulho, tá? Primeira coisa, passar por cima do orgulho é o segredo. Irmã, olha, o esposo tem que entender, e a esposa também tem que entender, que para o homem é difícil isso, porque vem de uma cultura machista. Cultura, irmã. Cultura muda, tá? Cultura. Anos atrás era um tipo de cultura, agora é uma outra cultura. A mulher poderia ficar em casa porque o homem conseguia trazer o sustento. Hoje em dia, muitas das vezes, o homem trabalha muito, e mesmo assim não consegue sozinho trazer o sustento dentro do lar. Então a mulher trabalha também para ajudar, assim como eu e meu esposo, eu também trabalho para ajudar. Muitas das vezes a mulher teve a oportunidade de estudar, o que traz uma renda muito maior, né, em alguns casos. Então o esposo tem que entender que a esposa está sendo uma auxiliadora, não é uma competição, quem traz mais, quem faz mais. Ajude ela também em casa. Veja o teu papel, porque às vezes a esposa está sobrecarregada, né?
trabalha fora, cuida de filho, cuida da casa, é difícil. O meu esposo, ele me ajuda, lava a louça, chega antes, lava a louça, dá uma arrumadinha na casa, limpa a casa. Quando eu tive os meus filhos, eu tenho duas crianças, 3 e 4 anos. Ele dava banho nas crianças para eu poder tomar banho. Até agora. Até hoje, né? Mas quando era bebezinho, que é uma coisa, né, que geralmente o homem tem até medo de pegar. Mas com todo o jeitinho dele, ele vai lá, dava banho, trocava. Então, era o meu tempo. Então, assim, o marido, se coloque no lugar da tua esposa. O que ela tá precisando? Exatamente. Passe por cima do orgulho que foi ensinado. Ah, mas o meu pai era assim. Eu aprendi assim. Meu irmão, você tá perdendo o teu lar por causa de orgulho. Então, assim, passe por cima desse orgulho. Veja onde é que você precisa ser restaurado. Sente com a tua esposa. Mais uma vez eu digo, chame Deus para essa conversa primeiro. Porque assim, e declare tudo aquilo que te fere. A esposa também. Aonde é que você foi ferida? Porque nós sabemos. Aonde é que machucou? Fale mesmo. Olha, aquele dia que você falou isso, eu me magoei. Talvez o teu esposo nem tenha imaginado que aquelas palavras tinham te magoado tanto. Certa vez eu conversei com um coordenador de uma empresa e ele me falou algumas palavras. E aquilo me magoou tanto que eu falei, olha, eu não posso mais trabalhar com você. E era um emprego que eu ganhava muito bem. E ele falou assim, por que, Thaís, que você não pode trabalhar comigo? Falei, porque eu não vou mais conseguir te honrar por causa de palavras que eu ouvi de você. Mas o que você ouviu? Eu falei para ele o dia, quais foram as palavras, certinho. E ele falou assim, não foi a minha intenção. Eu jamais falaria com essa intenção. Aí eu falei, então, mas eu interpretei dessa forma e me magoei, né? Então, conversando com ele, falei assim, olha, eu aprendi a honrar os meus líderes. Hoje eu já não consigo mais te honrar. Então, eu preciso sair da empresa. E ele chorando, pediu perdão para mim e ao mesmo tempo ele falou assim, obrigada, porque você me ensinou algo que eu não estava observando, que as minhas palavras magoavam as outras pessoas. O jeito dele, era o jeito dele. Né? Feriam. Então, assim, minha irmã, acho que um conselho, né, ao longo de toda essa conversa, o conselho é, busque restauração para o seu casamento. Não perca. Esse negócio de dar tempo, meu Márcio, não existe. Não, para o cristão não existe tempo. Sabe por quê? Porque nessa brecha o diabo entra e às vezes ele pode até lançar alguém que aparentemente seja uma ótima pessoa. Entendeu? Uma mulher que seja compreensível. Nesse tempo. Nesse tempo, exatamente. No início, né? No início. Porque daí o marido vai falar assim, olha, nossa, essa mulher me compreende. A minha esposa, que estamos dando um tempo, não me compreendia. Então o diabo usa desse tempo para lançar as flechas dele, tá? E aí é o perigo, né? É o perigo. O diabo, ele usa sapatinho de algodão. Ele chega assim, sorrateiro, né? Verdade. Então a gente, né, todos, né, nós temos que vigiar. Né? Mas é bem verdade isso que a irmã falou. E às vezes é uma ferida. Né? É uma ferida que às vezes você fica ali só passando um remedinho, e aquilo por baixo daquela casca já está necrosada ali. E há necessidade, de repente, você arrancar aquela casca e você fazer aquela limpeza profunda para que essa ferida venha a ser restaurada, venha a ser curada, venha a ser sarada. Só que muitos não querem mexer nessa ferida. Porque dói. Dói. E é como eu sempre digo, sobre perdão. A partir do momento, se é falado sobre o fato e isso te causa dor, e você de repente diz, não, eu já perdoei, isso está te causando dor toda vez que é tocado, não foi perdoado ainda. Não foi. Né? Você tem que ali liberar perdão, porque às vezes também relacionamentos às vezes estão assim, na mesma situação. Por quê? Porque há ali dentro né, algo que não foi perdoado, né, definitivamente. Porque às vezes são coisas, eu perdoei, mas qualquer deslize, qualquer coisinha que você não se agradou, você está sempre jogando para fora, sempre mostrando, não, mas aquele dia você me fez aquilo. Né? Então, ou se você perdoou, joga no mar do esquecimento e coloca uma pedra em cima e vamos viver,
né? Mexe mais. Não mexe mais. Pode até lembrar, irmã, a gente aprende que o perdão é você lembrar sem dor. Você lembra, você não, né? Deus não vai... Fica aquela cicatriz. mas Deus tinha- não vai te dar um apagão e você vai Sim. esquecer daquilo que aconteceu. Não é isso. Você vai lembrar, mas não vai mais sentir dor. Né? exatamente. Ah, tal fulano fez isso pra mim. Eu lembro. Né? Ah, me traiu, isso, tal. Mas eu não sinto mais dor. Por quê? Porque eu liberei perdão e Jesus me curou. Exatamente. Né? Curou as minhas emoções. Então, tudo inicia-se nas emoções, na mente. Né? Eu até hoje cedo eu postei algo no grupo. Cuide da sua mente, né? Tudo inicia na mente. Paulo fala sobre isso, sobre a metanoia, né? A mudança de mente. Então nós precisamos cuidar da nossa mente, né? Nós pensamos e aí depois de pensar, desce para o coração. Quando desce para o coração, aí é perigoso. Que aí cria-se a raiva, o rancor, o ódio. Então no relacionamento é isso. Precisa haver o perdão verdadeiro, né? Lógico que vai lembrar, né? Vai lembrar, me ofendeu. Mas não né? usar como uma ferramenta, uma arma, né? Para Sim, atacar o... sim, Defesa, né? toda hora, Aham. né? Não, Sempre se jamais, usando como defesa. jamais, né? Lembrar, mas com aquele perdão, né? Com aquele amor. Eu perdoei a pessoa, eu perdoei a outra, né? Quem me ofendeu, isso já não me causa mais dor. E é interessante que a maioria dos divórcios, né? Para não generalizar, mas quase todos, né? Ele acontece por poucas coisas, né? Todos os estudos que a gente vê sobre relacionamento, casamento, não é por grandes coisas. É uma toalha, né? Que deixou molhada em cima da cama, né? É uma louça, né? Que o marido não ajudou a esposa a lavar. Até falando sobre a irmã Márcia comentou sobre esse rapaz que é machista, né? E assim, no início eu era muito, né? Porque assim, eu fui criado em casa, né? 2 irmãs e eu, né? Então assim, eu quase, né? Nunca fiz nada de nada, né? Então as minhas irmãs e minha mãe que fazia. Tudo. Então foi uma criação, uma cultura minha. Eu tinha isso embutido na minha mente, né? Por isso a importância da gente estudar, da gente aprender, né? Participar de cursos sobre casamentos, pastores que nos ensinam. E aí eu fui aprendendo que o esposo precisa ajudar a sua esposa. Né? Minha esposa sempre trabalhou, sempre me ajudou, uma bênção. Né? Mas no início eu não aceitava, né? Eu achava que ela tinha que trabalhar fora e chegar em casa e lavar a louça sozinho. e eu ia pro sofá. É a criação, porque cada um de nós vem com uma bagagem, Sim, a né? minha Aquilo que a gente cultura, aprendeu sim, no nosso lar, né? Com Eu os aprendi pais. isso, né? E aí Deus foi me moldando, né? No início do casamento, os primeiros anos, a gente brigava muito, né? Fechava o tempo mesmo, sem dó, né? Brigávamos bastante, e isso é normal, né? Eu creio que todo casal briga. Até passar os 7 anos é meio complicado, esse né? negócio de que eu até fico com medo, eu até falo na igreja, né? Esse negócio de muito santinho, muito certinho, eu fico assim, eu tenho um pé atrás, eu fico Só meio... love, né? Só love, Só love, porque posta no Facebook, a gente não né? pode Só ser hipócrita, porque a gente para com tem. isso. É como o meu pastor fala. Ele sempre diz assim, né? Quando ele está pregando, o pastor Anderson Romano, ele fala assim: eu não sou esse bichinho de pelúcia aqui que vocês veem. E é verdade, essa é uma realidade, porque a gente não é mesmo. Um bichinho de pelúcia. Sim. Né? sim. Você conforme você quer, mostra o que você quer que as pessoas saibam, mas aquela tua partinha ruimzinha você não vai mostrar. Sim. Né? E aí a gente vai mudando, né, no relacionamento, pedindo que Deus, lógico, com o auxílio de Deus, né? Sim. E eu fui mudando, eu fui aprendendo, né, sempre ajudando ela, né, depois que passou esses anos, esse início, né, que eu não aceitava, e aí eu me coloquei no lugar dela, né, poxa, cansada, né, então hoje o que eu posso fazer eu faço, né, lavo a louça, ajudo ela, né, cuido das crianças, quando chega da creche, os meus 2 filhos estão na creche, a gente leva cedo, pega à tarde, 5h30, né, então a gente chega, dou banho neles e ajudo ela também, né, no relacionamento tem que ter isso. E o orgulho, né? Foi falado aqui sobre o orgulho. A primeira coisa é se esvaziar do seu eu, né? Eu gosto muito de Romanos capítulo 12, né? Quando Paulo fala sobre a metanoia,
É a transformação, né? O meu eu, né? Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? É o meu eu ele não quer fazer, o meu eu não quer ajudar a outra pessoa, o meu eu ele quer ser orgulhoso, né? É uma guerra. O meu pior inimigo não é o diabo, é a minha carne, é a minha é o meu eu. É o eu que a gente tem que matar todos os dias. Todos os Todos dias. os dias é uma guerra luta, espiritual. uma guerra. E no relacionamento é isso daí. É você se esvaziar do seu eu, né? Você saber controlá-lo, né? Trabalhar com a sua mente, com as suas emoções, né? Muita leitura, ler sobre relacionamento, se colocar no lugar do outro, se esvaziar do orgulho, chamar para conversar. É você ir na contramão de tudo. Sim, e esse relacionamento que a irmã Márcia citou aqui, eu creio que está bem facinho de se resolver, né? Está muito fácil. E uma das dicas que eu daria, né, que eu dou, é procurar um líder, não sei se eles já procuraram, irmã Márcia, né? O seu líder, pastor. Aí entra outra questão. Procurar um terapeuta. Viraram desigrejados. Ah, Jesus. Prova, né? Prova. Eu falo, meu Deus. Aí eu sou complicada para falar, que porque luta, eu né? sou... Então, mas olha, procurar um psicólogo, um terapeuta familiar que vai ali traçar, né, dar, ver o que está acontecendo nesse relacionamento, né, traçar alguns exercícios, né, alguma leitura para eles, aconselhar, mentorear. Está fácil de se resolver, né? Olha só, depois de 21 anos, né? 21 anos. De casados, agora pensando em separar, poxa vida, uma vida, né? Às vezes por coisinhas mínimas, orgulho, machismo. Coisinha bem banal, né? Banal, coisinha banal. Coisas que poderiam se resolver, né? Com uma conversa, com alguém ajudando e mentoreando, né? Porque eu creio que Deus ele não quer a falência desse relacionamento. Com certeza Deus não quer. Agora o diabo quer. E aí o diabo com certeza lançou esses pensamentos, né? Vamos dar um tempo, né? Vamos esperar um pouco, se afastar para ver se a gente volta melhor. Mas nesse dar um tempo, o diabo pode aí arquitetar algo muito mais desastroso, né? Porque a família é projeto do Senhor, né? Com certeza. Projeto de Deus. Você vai falar ali sobre a Hilda? Deixa eu só passar aqui para o pastor aqui, ó. A minha filha namorou o filho de um pastor, 2 anos, mas não deu certo. E passando o tempo, ela começou a namorar um moço que não é da igreja. E eles se casaram no civil, mas ele acompanha minha filha na igreja e eles vivem felizes. O que vocês acham dessa situação? Ele já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Amém. Né? Glória a Deus. Mas pagaram um preço, com certeza. Assim, acho que a pergunta e a resposta da irmã estão no mesmo texto, né? Porque ela falou assim, ele já aceitou a Jesus. Quer dizer que princípios bíblicos já estavam nele, tá, minha irmã? Porque assim, quando a gente fala assim, procura alguém da igreja, a gente espera que seja alguém que tenha princípios bíblicos, né? Muitas das vezes essa pessoa, ela ainda não serve a Deus na igreja, mas ela tem princípios, ela foi criada com princípios cristãos, tá? E aí faz toda a diferença, tá? Mesmo quando você encontra alguém dentro da igreja, você precisa ver se ele tem princípios cristãos, tá? Faça ali um passe na peneira, vamos dizer assim, né? É verdade. Algo muito importante que, quando eu conheci o meu esposo, logo no início do nosso namoro, ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu quero namorar com você, tá? Eu gosto de você e tal, mas eu quero que você saiba o seguinte, eu sou obreiro da casa de Deus e eu não posso namorar muito tempo. Então, eu quero namorar para já casar. Tanto que a gente começou a namorar em outubro, em fevereiro a gente noivou e em junho a gente casou. Então, em 9 meses a gente namorou, noivou e casou. Então, assim, são princípios, tá? Princípios cristãos, princípios de Deus. Então, assim, por isso que eu falei que a pergunta estava na mesma e a resposta estava no mesmo texto. Então, assim, hoje ele aceitou a Cristo,
foi um passo a mais, mas ele já tinha esse princípio nele, muito provavelmente. Só que há um ponto aí, minha irmã, nem todos são assim, tá? Glória a Deus pela sua filha, que eles são felizes. Que bom que deu certo. Mas, na grande maioria, e a gente que trata muito o assunto familiar, a gente vê isso. Que na grande maioria não é assim, tá? Na grande maioria é uma dificuldade, irmão. Verdade. Paga preço, exatamente. Então, sempre passar a peneirinha ali, fazer a peneirinha, né? Quando o pastor conversou comigo isso, na época meu namorado, eu levei aquele choque. Mas, ao mesmo tempo, me deu uma segurança de que eu estava casando com um homem que colocava Deus na frente, né? Porque acredito eu que a confiança que ele tinha, se eu falasse assim, não, eu não quero, ele ia abrir mão de mim. Não é aquele só de ouvir, eu ouvi falar. Não. Né? Eu só ouvi falar de Jesus. Não, mas eu não trago Jesus para mim. Exatamente. Né? Não trago a palavra. É viver. Né? Mas que bênção. Glória a Deus. Bom, então o meu conselho ele continua o mesmo para esse casal. É quebrar o orgulho em ambas as partes. Primeira coisa, né, Márcia? Mas eu deixo como exemplo, até ontem eu conversando com eles, eu falei assim, o meu exemplo para vocês é o seguinte, eu tenho uma vida que está assim já há 14 anos e eu não desejo divórcio para mulher nenhuma. No meu caso aconteceu, mas não foi aquela coisa, acordei de manhã, não vou mais com a cara do meu marido. Não, eu lutei por 14 anos, 8 meses e lá vai pedrada. E disso restaram 2 filhas, as quais eu acabei de criar sozinha. E hoje o meu conselho para esse casal é o seguinte, você já tem filhos criados, tem filho criando, e a questão é voltar ao caminho, voltar no ponto de onde parou. Vê onde caiu, né? Levanta, bate a poeira e vamos continuar o negócio. Porque o meu pensamento hoje ele é o seguinte, os filhos eles crescem, casam e se vão. Aí nós ficamos. Exatamente. Aí quando a luz apaga é tudo diferente, né, pastor? Sozinho. Então aí você não tem com quem conversar, você não tem com quem dialogar. Então hoje, eu até ontem falando, eu falei assim, o meu conselho é conserta hoje, porque hoje dá tempo. Antes de um sair, antes de um pegar um destino, outro pegar outro, arruma o que está errado. Só o fato deles quererem buscar ajuda, né, já demonstra que eles querem reatar essa união. Então lutem por ela, né? Lutem por esse casamento, né? E outro detalhe, eles sabem que eles têm um chamado. E eles correm desse chamado. Então, é outra questão. Para eu chegar até aqui, eu estou pagando um preço bem interessante. Eu já comentei várias vezes aqui, o Senhor, ele... Não adianta nós que nascemos e criamos dentro da igreja dizer assim, porque hoje é tudo moderno, né? O Senhor, ele não vai te castigar. Deus, ele é só teu advogadozinho. Então você pode fazer o que você quiser que você vai ficar impune. Não, peraí. O Senhor te chamou para um negócio, vai lá e faz enquanto dá tempo. Entendeu? Eu falo que eu pago um preço com saúde por conta de uma rebeldia. Então, ontem, a hora que eu comecei a ouvir a história dos dois, eu falei, peraí, a rebeldia é complicado, é constante, mas eu creio que o Senhor, o que Ele não falou através de mim, Ele completou com vocês dois aqui, com a irmã Priscila, e nós vamos estar no final do nosso programa, orando por todos os casais que estiverem enfrentando barreira. Uma coisa que eu falo, casamento ele é construção diária. Não adianta, nós vemos 30, 40 anos, quando separa que um vai conhecer o outro realmente quem é. Então, é igual aquela história, uma história do dois casal de idoso, né? Que o esposo, ele comia, um comia a casca e o outro comia o miolo do pão, né? E ficaram por anos, né? O esposo dava sempre o miolo do pão para a esposa, porque achava que ela gostava do miolo do pão, né? E ele comia a casca. E devido não ter diálogo, ficaram por anos comendo.
E no final da história, ele gostava do miolo e ela gostava da casca. Então ali a gente vê assim uma falta tremenda de diálogo, né? Podia falar, achismo, não, mas eu não né? gosto. Eu não gosto eu prefiro a casca, não quero o miolo. O miolo engorda, né? Mas faltou diálogo ali. E acontece até hoje, assim, é uma história engraçada, né? É uma história engraçada, mas acontece até hoje. Assim, Exatamente. Pequenas coisas. Ah, porque eu gosto de tomar nessa xícara, então ceda a xícara pra ela, né? Eu gosto de dormir desse lado da cama, né? Por que você gosta? Ah, eu gosto porque aqui na parede fica mais aconchegante. Então, assim, são coisas pequenas que, às vezes, os casais vão tropeçando, né? É uma coisinha pequena. E quando vê, você tem ladeira abaixo bola, que cai. Transforma uma bola de neve enorme, que daí não tem mais... Né? Daí é só Jesus. Só Jesus daí. E o achismo, né, irmã? Sempre, eu acho. Não, vamos conversar. Sim. Não é eu acho, né? Não é eu acho. Eu preciso conhecer minha esposa e ela precisa me conhecer também. Verdade. Então esse negócio de, eu acho que ela gosta disso. Não, vou perguntar para ela. Ela é minha carne. Exatamente. Né? Ela é minha esposa, a minha companheira. Então, se abrir, né? Ter essa intimidade. Tem casais que não têm intimidade, né? Tem medo de conversar, tem medo de se abrir. Mas o outro vai ficar bravo. Não. Tem que ter essa intimidade. Tem. Brincar, falar a verdade, né? Falar o que está sentindo no coração, né? Chamar para conversar. Verdade. Porque coisinhas mínimas. Vai guardando, Exatamente. E vai guardando. Aí quando vê, se torna, né, um monstro, algo gigante. Verdade. Que nasceu ali, uma coisa que eu acho, né, que ela gosta do miolo do pão. É a mesma coisa, sim. Tem casos, né, que a gente ouve, às vezes o esposo ele tem para falar, conversa assim, né, brincadeira, ele até consegue, mas na hora de conversa séria, se esquiva. Não tem conversa. Acabou a conversa daí, né? Chegou num assunto sério, acabou o assunto. Então, e são tudo coisas assim que, né, vai atrapalhando, vai sendo empecilho, né, para ter um relacionamento ali saudável, sadio e vivenciando segundo a palavra do Senhor. Né? Com certeza. Por isso que você tem que conhecer muito bem o companheiro com quem você está. Porque existem algumas palavras e eu e o pastor, a gente está lendo e buscando informações muito de como lidar com emoções, psicológico, né? O pastor Júnior agora está se graduando em psicologia. Então, pós-graduação em psicologia. Então, a gente está buscando muito conhecimento assim, do emocional. E existem algumas palavras que são gatilhos para algumas pessoas, né? Às vezes, quando você fala assim para uma pessoa, vamos usar um exemplo. Júnior, senta aqui pra gente conversar. Esse senta aqui pra gente conversar vai ser um gatilho para ele se fechar, tá? Então, você precisa conhecer, buscar conhecimento, ler, ouvir informação, ir atrás para você entender como trabalhar, como conversar com o teu companheiro, teu esposo ou esposa. Porque existem palavras que nos fecham. Sim. E aí, até você conseguir entrar com essa pessoa e trazer a informação que você precisa, vai ser um processo muito mais dolorido e demorado, tá? Então, às vezes, você não vai sentar com a pessoa e ter uma conversa cara a cara. Mas o que o Senhor vai proporcionar para você? Momentos, tá? Na cama ali, toca num assunto, sentadinhos dois. Às vezes, depois que vai deitar, conversa um pouquinho. Olha, meu amor, né? Palavras de sabedoria, porque no começo, assim como o pastor falou, tinha o lado dele de machista também, eu não tinha sabedoria. Então, às vezes, ele lavava uma louça que eu não gostava do jeito que estava se lavada, e eu ia lá e brigava, e falava assim, olha, o que adianta lavar assim? O que adianta, né? Olha aí. Aí, o que ele fazia? Ele se fechava, ele falava, então não vou lavar mais. E muitas mulheres, faltam palavras de sabedoria, o momento certo de você falar e de como você trazer tal assunto. Não seria mais fácil eu falar para ele assim, amor,
na próxima vez, esquenta uma aguinha que daí sai melhor essa banha do garfo, né? Não é melhor? Ah, amor, ó, hoje gordura da costela. a gordura da costela. Então, assim, uma roupa que às vezes ele colocava para lavar, aí ele misturava tudo, branco com jeans, com preto, com lã. E aí eu também falava, mas amor, olha, eu já separei. Se você puder colocar para mim, né? Já tá tudo separadinho, porque tem coisas que é a visão da mulher. Entendeu? A gente tem que entender o nosso papel. O Senhor lhe deu uma visão de muito mais cuidado, muito mais delicadeza. Então, assim, tem coisas que eu enxergo, que às vezes eu falo pra ele falo, nossa, nem prestei atenção. Mas é que nós, mulheres, fomos dotadas com esse dom, né? De olhar, com um olhar mais além. Então, assim, tenha sabedoria de como falar com o teu esposo. Procure o momento certo, procure palavras que não vai ser aquela palavra muito imperativa, assim, faça assim, né? Todo homem, quando ele escuta assim, você tem que fazer isso, ele se fecha, muito provavelmente ele vai se fechar. Então, assim, olha, não é, irmã Thaís está com palavras doces, mas é porque é verdade, tá? Meu querido, olha, amor, senta aqui, olha, arruma desse jeito, a roupa, né? Eu ligo muito na roupa dele, então eu olho, às vezes ele vem pra mim, ó, tá certa a gravata. Às vezes eu fico lá do banco falando, tá torta a gravata, vai pro lado. Né? Então, assim, dê dicas pro teu esposo, com amor, com carinho. Meu querido, essa cor não fica bom pra você. Amor, essa cor de roupa não fica legal. Vamos comprar uma outra cor? Ah, amor, olha, eu comprei essa cor, acho que vai ficar melhor em você, né? Essa cor vai te dar mais alegria. Então, todo marido quer se vestir bem, quer estar bem para sua esposa. Mas como você traz essa informação, ou ele vai se fechar, ou ele vai se abrir. Né? Exatamente. Então, busque informações de como você ter uma conversa mais aberta. Que tipos de palavra você pode usar para que ele não se feche. E a esposa também, né? A esposa com o esposo com a esposa. Então, existe alguma coisa que você precisa mudar, que você acha que precisa mudar? Busque informação. Hoje em dia, a internet está aí. A gente estava conversando com o pastor que quem não se adapta fica para trás. E é verdade. Em todas as áreas são assim. Então, a tem internet que se atualizar, tá aí, né? Exatamente. Informação tem de graça para você. Busque. Enquanto eu mesmo no serviço, eu fico lá, enquanto eu tô lavando uma louça, eu tô ouvindo um podcast, informação psicológica, informação sobre casamento, sobre igreja, como ajudar o próximo, que tipo de conversa. Então, assim, a informação está aí, está nas nossas mãos. Basta você procurá-la, você ir atrás, né? Precisa sempre ter um passo seu, né? Sim. Usar como ferramenta, né? Exatamente. Não tem mais desculpa, né? Não. Hoje em dia eu falo bastante sobre conhecimento. Eu digo sempre que o conhecimento está muito fácil hoje de nós adquirirmos, né? Existem cursos gratuitos de casamento, igreja, liderança, né? Relacionamento, namoro, noivado, gratuitos pela internet. Então, basta querer. Eu não gosto de ler. Então, começa a assistir. Né? Também tem gratuito. Os podcasts, tem palestra, áudio. Então, hoje em dia, nós podemos buscar essa informação, né? Para melhorar o nosso relacionamento, nós melhorarmos como cristão, como pessoas, né? Como marido, como esposa, como filhos, como amigo, como alguém que Deus quer usar nesta última hora. Né? E nós precisamos, a Igreja de Cristo precisa levar essa palavra, pregar a verdade, né? A Igreja de Cristo precisa mostrar o verdadeiro caminho, né? As pessoas que estão sendo aí levadas pelo diabo, né? A fazerem qualquer coisa, todo tipo de coisa que o diabo quer que faça. Essa pandemia trouxe para nós aí um desgaste muito grande, né? Sobre a igreja, sobre a fé cristã. Então, nós temos essa obrigação, né? Pregar a verdade, né? Não estou dizendo que... Até tem um rapaz que comentou aqui sobre obreiros, né? Nós não estamos colocando aqui que você casar com uma pessoa crente te isenta, né, de passar luta e você sofrer, quem sabe, uma separação. Não, lógico que não, né? Nós somos seres humanos. Enquanto nós estamos nesse corpo que luta para fazer as coisas do mal,
né? Que a Bíblia fala que nós fomos gerados no pecado, herdamos o pecado adâmico, né? Nós precisamos lutar contra isso. Sim. Não é que eu sou pastor, eu prego a palavra, eu tenho uma igreja que eu cuido quase de 95 pessoas, né? Eu não tenho lutas, eu não tenho dificuldades, eu não passo guerras com a minha esposa. Lógico que passamos. Nós estamos neste mundo, enquanto nós estivermos neste mundo, e nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. Passagem, né? Então o diabo a toda hora, instante, ele faz de tudo. Para quê? Para que eu brigue com a minha esposa, para que eu me separe, para que eu destrua a minha família, para que eu cause um trauma sobre os meus filhos, né? Então o diabo faz de tudo. Nós não estamos isentos, né? Eu sou crente, né? Você vai casar com a menina da igreja, com o menino da igreja e pronto, né? Ao casamento perfeito. Não, lógico que não. Às vezes enfrenta até mais luta, porque luta. aqueles que estão no mundo já estão fazendo o que o diabo quer. Sim. Aí quem que ele vai atacar? Ele vai atacar aqueles que estão lá servindo a Deus. Sim, e é constante essa luta, né? Agora, nós temos o princípio cristão, né? Nós temos a palavra, nós temos algo a mais que nos dá esse alicerce, né? Lógico que tem várias pessoas que vivem um casamento de aparência, né? Ele até comentou aqui, ó, no comentário dele, muitos, né? Mas nós não podemos pegar essas pessoas como exemplo. Não. Né? Nós não podemos pegar essas pessoas como exemplo. Tem muitos que vivem um casamento de fachada. Lógico que tem. Isso em todas as esferas, não é só na igreja, né? Não é só no meio cristão, né? É em toda a sociedade, né? Na política, denominações, igrejas, etc, né? Então, assim, o que nós precisamos pegar é a palavra, né? Eu não posso pegar uma pessoa, tal fulano fez isso, eu vou pegar ela como exemplo sabendo que ela fez errado. Não, vou pegar o certo, né? Eu vou lutar para que eu ande, né, o mais perfeito possível. Jamais chegaremos à estatura de varão perfeito, só no céu. Né? É bíblico isso. Nós somos imperfeitos, né? Nós somos pecadores, mas pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Amém. Né? Todos nós pecamos, todos nós somos falhos. Às vezes as nossas emoções estão abaladas. Às vezes, né, a nossa psique, né, a gente fica assim, acorda triste. Às vezes a gente acorda desanimados, né? Acordamos pensando em desistir, em parar, em chutar o balde. Quem é que nunca acordou pensando em chutar o balde? Né? Vou largar tudo. É verdade. Vou parar com tudo, né? Mas nós temos, por outro lado, nós temos a certeza que Jesus está conosco, nos guardando, né? É só um momento de guerra, de luta e etc. É um processo que vai passar, né? E que às vezes até é necessário para mudar alguma coisa dentro de nós. Para o Senhor ver, não, realmente aquele ali está firme em mim. Né? Sim, verdade. Bom, o nosso programa, ele tá começando a ficar curto, né, Priscila? Precisando de mais uma horinha, né? Tá ficando curtinho. Até ontem, pastor, eu estava em casa e quando aconteceu essa questão, eu falei assim, Deus, tem hora que eu fico pensando assim, o que eu tô fazendo ali, né? Porque, ainda mais esse mês, quando eu conversei com a irmã Priscila, eu falei assim, irmã Priscila, é mês dos namorados, a igreja comemora, né? Faz jantar, faz isso e aquilo. Vamos fazer tal coisa assim? Vamos fazer, tá. E, de repente, nós conseguimos lotar nossa agenda desse mês. Só tem a semana que vem que eu ainda estou esperando, nós estamos esperando uma resposta, né, Priscila? Sim. Mas, assim, eu sou aquele ser improvável. Vamos lá, agora eu vou falar de mim. Eu teria todo motivo para estar aqui falando contra tudo que foi falado para esse pessoal. Entendeu? Se alguém chegar em mim e falar assim, Márcia, o que você acha de casamento? Não case, pelo amor de Deus. Não. Pelo contrário. É igual foi comentado. Eu me casei com um cooperador. Então, não tem como a gente dizer assim, não deu certo porque casou com um mundano, era julgo desigual. Não, era julgo igual. Só que teve aquele momento da brecha. Nós não podemos tirar o nosso corpo fora, porque o casamento ele é 50%. Sim.
Então não tem como eu dizer, não, foi ele culpado. Não, teve 2 culpados. Então, e ontem, a hora que aconteceu tudo isso, eu comecei a aconselhar e depois a pessoa falou assim, olha, obrigado por suas palavras, eu não esperava ouvir isso de você. Tipo assim, realmente, eu, né, podia ter lavado a alma. Sim. E depois, eu ainda, para pegar no sono, eu comecei, falei, Senhor, eu não aceito isso. Não aceito, porque se o Senhor me colocou naquele local para falar para esse povo sobre isso esse mês, é porque o Senhor tem algo a fazer. Então, eu quero que o Senhor me dê paz, eu quero que o Senhor entre no meio dessa família e que o Senhor faça o teu mover. De alguma maneira, o testemunho ele vai chegar aqui. E nós vamos testemunhar a respeito dessa família. E é o que eu falo, nós estamos aqui, enquanto humanos, nós somos sujeitos a tudo. Sim. Nós não é porque somos crentes que somos super-homens, super-mulheres. Nós somos... E para piorar a situação, é atrás de nós que o inimigo está. Porque o que é dele, ele não precisa correr atrás. Exatamente. Então, ele tem que acabar com a família, ele tem que acabar com a igreja, ele tem que destruir os filhos para ele se dar bem. Então, nós temos que fechar todo tipo de brecha. Com certeza. É verdade. Vamos ouvir um louvor, pastor Marcos, e logo após nós vamos para a palavra. Aí é com vocês. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com tua voz, tremer com tua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o
começo, meio e fim, um começo, meio e fim. Vem se formam em um Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, grande é o meu Deus. O louvor está no ar. Brasil! Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O Senhor é grande. Nossos agradecimentos por todos vocês que estão conosco aqui na live. Agora vai ser o melhor momento. Agora é a hora do nosso alimento, né, pastora? O crente que está acostumado com feijoada, que estiver aí do outro lado, senta que o negócio tá bom aqui hoje. Só fazer menção de umas irmãs ali de Colombo que eu conheci no sábado. Eu não vou citar nomes porque vai ficar meio estranho aqui, tá, irmãs? Mas eu falei com vocês que o mês que vem é o nosso retiro com a irmã Lucimari, né? Sim. Aí tem uma ovelha dela lá que falou: irmã Márcia, mas eu acho que eu não vou. Eu falei: minha filha, claro que você vai. Se eu vou, por que você não vai? E dia 3, né, pastora? Dia 3 eu vou estar ali com as irmãs de Campo Magro. Campo Magro. Isso, Jardim Bom Pastor. A Cleusa, a Daniele tá assistindo aqui hoje. A Cleusa tá lá, mas o marido só carpinando. A Cleusa me abandonou, viu? Ela me trocou pelo jardim. Mas pode deixar, Cleusa, você vai voltar. Mas continua com o jardim também. Gente, vamos para a mensagem. O Senhor ainda tem muito que falar em cada coração. Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui nesta manhã. Meus amigos, meus irmãos, eu quero ler um texto, né, nessa manhã tão maravilhosa, João capítulo 2. Eu já estive citando ele aqui de início. Eu preparei esse texto
para que nós venhamos ter uma rápida ministração, né? Um pensamento aqui da parte de Deus. João capítulo 2, versículo 1 diz assim, é muito conhecido o texto, o primeiro milagre de Jesus Cristo, né? Foi numa festa, em um casamento. Diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinhos. Só até aqui. Tudo que foi falado nessa manhã aqui, né, nós falamos sobre a restauração. Quando nós colocamos Jesus na frente, né, de todos os nossos sonhos, os nossos projetos, propósitos, quando nós colocamos Jesus na frente da nossa vida, do nosso particular, da nossa intimidade. É interessante que esse texto é o primeiro milagre de Jesus. Aqui Jesus inicia o seu ministério de cura, de poder, de milagre. Ele faz o seu primeiro milagre em um casamento, né? Olha a importância, né, do casamento. Como a instituição chamada casamento foi instituída por Deus. Desde o Gênesis, quando Deus fala a Adão, né? Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora, alguém que está ao seu lado, uma esposa, uma mulher, uma companheira. Então, o que eu quero deixar para vocês nesta manhã? Que a primeira coisa que nós precisamos fazer é convidar Jesus para fazer parte da nossa casa, da nossa vida. Convidar Jesus a todas as manhãs, né? Todos os dias, quando você acordar. Convide Jesus para fazer parte da sua casa, da sua vida, do seu dia a dia. O texto vai dizer que eles convidaram Jesus. E em certa hora o vinho acabou. O que eu começo a pensar? Imagine você, né? No relacionamento, num casamento, quando vai se casar, melhor, a primeira coisa que você faz é a lista, né? Do que vai precisar, comida, hoje é Coca-Cola, etc, né? Naqueles dias não foi diferente. Naquele dia, os noivos, né? Os parentes fizeram a lista de casamento, se programaram. Mas de repente acabou o vinho. Imagina o desespero, a correria, não tem mais vinho. Acabou o vinho, e agora? O que nós vamos fazer? Mas eles tinham convidado Jesus Cristo. Olha a importância. Jesus Cristo estava no casamento. E quando Jesus está no casamento, quando Jesus faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, Jesus sempre vai mostrar uma saída. E eu trago aqui para você nesta manhã, não importa o que você está passando, quem sabe é uma guerra espiritual, uma luta muito grande no seu relacionamento, mas saiba que se Jesus fizer parte desse seu relacionamento, Deus vai te mostrar uma saída. Aí você pode até estar aí se questionando, Pastor Júnior, mas eu já fiz de tudo, não tem como. Tem sim. Espere mais um pouco, ore mais um pouco, busque mais um pouco, que Jesus vai te mostrar uma porta, uma saída. O último vinho, o vinho da transformação, é melhor. Às vezes, Deus permite acontecer alguma coisa, algumas circunstâncias na nossa vida para que a gente volte, para que a gente inicia da onde nós caímos, da onde nós erramos, da onde nós paramos. Então Deus, ele permite que algumas circunstâncias de dor, de tristeza aconteçam na nossa vida. Nesse casamento é interessante que Jesus traz a restauração econômica, porque ali com certeza muitos sairiam falando mal. Olha, fui convidado para uma festa, para um casamento, e eles não se programaram. Faltou vinho, faltou alimento. Olha que vergonha. Então Jesus traz, né, a restauração econômica. Jesus traz também a restauração da alegria daquele casamento.
né? Eles estavam tristes. O vinho acabou. Mas quando Jesus manda com que eles peguem as talhas, né, 6 talhas, e o mestre Sala vai provar que daquela água, que era uma água, na mesma hora a transformação acontece, o milagre acontece. E a Bíblia diz que o mestre Sala diz: olha, como pode vocês deixar o melhor vinho para o final, sendo que todos servem o melhor vinho no início? Olha só, então eu quero dizer para você nesta manhã, o melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida. Amém. Quem sabe você já viveu aí anos, 20, 30 anos casados, né? E está dizendo: né, eu não tenho mais alegria. Eu lembro do início do meu relacionamento, meu primeiro ano, que alegria, que felicidade, nós estávamos namorando, era uma bênção, etc. Não, o melhor de Deus ainda está para acontecer no seu relacionamento. Basta você colocar Jesus. Vai ser fácil? Não, é difícil, é luta, é guerra. É todos os dias nós devemos matar um leão, vencer uma batalha, vencer uma guerra, vencer o nosso eu, vencer o nosso orgulho. Mas se Jesus estiver fazendo parte do seu casamento, com certeza você vai ser mais do que vencedor. Eclesiastes capítulo 4 vai dizer também, Salomão escrevendo, que é melhor serem 2 do que 1. Por quê? Quando um está desanimado, o outro anima esse um que está desanimado. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. E o diabo, sabendo disso, ele vai querer fazer de tudo e mais um pouco para acabar com o seu relacionamento, com o seu casamento. Mas nessa manhã nós viemos aqui profetizar a restauração do seu casamento. Nós viemos aqui profetizar sobre a sua história, sobre a sua vida. Eu não sei de onde você está me assistindo, eu não sei de onde você está me visualizando nesta manhã, mas Deus tem algo melhor para a sua história. Deus tem algo melhor para a sua vida. Não importa o que você está passando, Deus está dizendo para você nessa manhã, em nome de Jesus eu profetizo a restauração do seu casamento, do seu relacionamento. Não deixe com que o diabo venha vencer. Não, não, não. O diabo é mais do que perdedor, porque Jesus já conquistou a vitória para nós na cruz do Calvário. Quando ele derrama o seu sangue e diz... O sangue diz: Pai, está tudo consumado. Ali ele conquista para nós a vitória, para todos que estão na sua presença e no centro da sua vontade. Então nesse casamento tinha tudo para finalizar um casamento de tristeza, de dor, de traumas, né? Que com certeza a noiva carregaria. No início do meu casamento já aconteceu um desastre, um trauma. Mas Jesus estava no casamento. Jesus foi convidado. Então, eu volto a falar para você que está me ouvindo. Convide Jesus. Convide Jesus para fazer parte do seu relacionamento. Da sua casa. Todas as manhãs. Na criação dos seus filhos. Jesus sempre vai te dar sabedoria para você saber criá-los com os princípios bíblicos. Então convide Jesus. Jesus tem o melhor para você. Jesus tem o melhor para a tua casa, para a sua família. A sua família não será uma família derrotada. A sua família não será uma família falida, não. Por mais que o diabo, por mais que pessoas estão lançando palavras contra você, dizendo: olha, a sua família não é ninguém, a sua família não tem nome, a sua família é mais do que miserável. Não. Se você estiver no centro da vontade de Deus, o segredo é você estar no centro da vontade de Deus. Com certeza, Deus vai te mostrar uma saída. Passamos lutas? Lógico que nós passamos lutas. Mas qual é a diferença nossa com o ímpio, com a pessoa que não tem Jesus, que não anda com Jesus? Eles passam lutas e passam sozinhos. Nós não, nós passamos lutas e Jesus passa conosco, né? A presença do Senhor, a graça do Senhor, a força do Senhor passa conosco. Ele nos dá força para que nós possamos passar essas dificuldades. Então meu alerta para você, nessa manhã de segunda-feira fria, Jesus tem o melhor
para você. Teu relacionamento, a sua família, não será uma família falida, não. Por mais que o mundo, por mais que a mídia está aí pregando que pode se separar por qualquer coisa, pode largar a esposa, filho, abandonar a família. Não, nós pregamos um Cristo que ama a família. Nós pregamos um Deus que institui a família. Se não houvesse família, não haveria sociedade, não haveria igreja, né? Então nós precisamos cuidar da nossa família. Eu tenho uma frase que eu uso muito e sempre falo para as pessoas: cuide da sua mente, cuide das suas emoções, converse, cuide das suas emoções, aleluia, porque se as suas emoções estiverem bem, todo o seu corpo estará bem, os seus pensamentos, o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos. Então você precisa se cuidar, se cuide, tá? Vigie aquilo que você está ouvindo, assistindo. Faça uma peneira, não ouça qualquer coisa, não assista a qualquer coisa, não acredite em qualquer coisa, em pessoas que às vezes vêm nos dar conselhos, mas conselhos destruidores. Larga mesmo, não tem mais jeito mais para o seu relacionamento. Não, tem jeito sim. Coloque Jesus como prioridade do seu lar, da sua casa, na criação dos seus filhos, se você tiver filho, e você vai ver como Deus vai te mostrar uma saída, uma válvula de escape. Deus não tem prazer, Deus não quer ver o seu lar, a sua família destruída jamais. Não. E nós viemos aqui nessa tarde para trazer essa palavra para você. Fique tranquilo, fica tranquila, tá? O milagre vai acontecer na sua vida. Assim como aconteceu em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Cristo, transformando água em vinho, fazendo o primeiro milagre, trazendo alegria para aquele casamento que já a tristeza havia adentrado, né? Tirado a alegria da festa. Aleluia. Mas quando Jesus chega na vida de alguém, eu gosto de falar disso, que eu sempre falo, que quando Jesus chega, Jesus traz festa, alegria, paz, mansidão, aleluia, gozo na alma. Mesmo na luta, mesmo na adversidade, nós temos alegria, nós temos paz. Mesmo passando pela tempestade, o barco está balançando, mas nós não estamos desesperados, não. Por quê? Porque Jesus está no nosso barco. E quando Jesus está no barco, aleluia, com certeza nós chegaremos ao destino desejado da nossa alma, do nosso coração. Glória a Deus. E o propósito de Deus para você nesta manhã é que você seja feliz, é que você tenha alegria no seu relacionamento. Ore ao Senhor, peça para o Senhor trazer alegria ao seu relacionamento, felicidade, paz. O Senhor não quer que você viva triste nesse relacionamento, jamais. O diabo lança tristeza, angústia, as dificuldades, palavras contrárias, tristeza na alma, né? Traumas. Mas Jesus veio trazer a nós paz, alegria, veio nos libertar dessas tristezas, né? Então, eu termino esta palavra aqui dizendo para você, não sei se podemos orar, irmã Márcia? Já? Tá? Então vamos orar, dizendo para você que Deus é o maior interessado em abençoar a tua casa, em abençoar a sua família. Deus é o maior interessado em abençoar a sua casa, a sua família. Depende exclusivamente de você. Eu sempre falo quando estou aconselhando, o que Deus tinha de fazer por você, Ele já fez. Agora depende de nós. Como assim, pastor? Depende de uma atitude minha. Se eu quero mudança, depende de mim. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso ter a metanoia, mudar a minha mente e agir, ter o primeiro passo, a primeira decisão na presença do Senhor. Por quê? Porque Deus está de braços abertos, esperando a nossa primeira atitude. Então Deus quer te abençoar. Agora, depende de você querer ser abençoado. Você quer nessa manhã? Se você quiser ser abençoado nessa manhã, aonde você está, nós estaremos orando por você. Coloca a mão no seu coração. Eu quero ministrar uma palavra profética sobre a sua vida e sobre a sua história nesta manhã. Eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família.
que a sua família não será uma família derrotada. Eu quero profetizar sobre a sua casa que o vinho, o último vinho, o vinho da transformação, aleluia, será melhor. A glória da segunda casa, será maior sobre a sua história. O diabo tem lançado palavras sobre você, sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida, dizendo que você vai ficar sozinha, sozinho, dizendo que você viveu para ser uma pessoa solitária. Não. Deus te criou para você viver em sociedade, ter alguém ao seu lado, viver em paz, em alegria. E eu profetizo sobre a sua casa nesta manhã. Eu oro sobre a sua família. Eu oro sobre você que está assistindo esta live. Nós profetizamos sobre vocês nessa manhã maravilhosa, que Deus está fazendo algo novo sobre você. Deus está fazendo algo novo sobre a sua história. Sua história não será uma história de vergonha, não. Não será uma história de vergonha. Deus arranca, Deus tira toda essa vergonha, esse vexame que você tem passado, porque há poder na palavra do Senhor. E nessa manhã, assim como o Senhor fez o milagre em Caná da Galileia, o seu primeiro milagre, Deus faz na sua vida nesta manhã. Deus entra nessa manhã, arrancando esses traumas emocionais, esses traumas na sua alma, essa tristeza, palavras que foram lançadas contra você quando você era criança, adolescente, jovenzinho. Deus arranca nessa manhã, para que você experimente a plenitude do Espírito Santo, para que você experimente a plenitude da paz de Deus sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento. Nós oramos nesta manhã, nós repreendemos todo espírito contrário, nós repreendemos todo espírito de divórcio, de separação, de guerra, de contenda familiar. Nós repreendemos nesta manhã em nome de Jesus, porque Jesus te abençoa nesta manhã. Seja abençoado aí onde você está. Sinta paz, sinta alegria. Aleluia. Em nome de Jesus, eu ministro como homem de Deus, como profeta sobre a sua história, sobre a sua vida. Você vai contar testemunho daquilo que Deus fez nesta manhã, porque nós estamos aqui como profeta de Deus, ministrando sobre a sua vida a cura emocional, a cura emocional, a cura espiritual, a cura na alma, a cura no seu corpo físico. Você está sendo curado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoa, Deus abençoa a sua família nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, Deus Glória. é fiel, aleluia. Só mencionar aqui a Mari Costa, um beijo para a filha da Luzia Reis. A filha dela sou eu, viu, Mari? O Senhor é bom. É que a minha mãe sempre fala, filha, adiciona ela lá no programa, e eu não entendi como que eu adicionava, mas graças a Deus hoje ela me encontrou aqui. Mari, que o Senhor tenha falado também ao seu coração. Louvado seja Deus. E o nosso tempo acabou. Nós vamos embora com a certeza de que o Senhor, Ele fez o que tinha para ser feito aqui nesta manhã. Eu quero agradecer a irmã Thaís, que tão prontamente atendeu as minhas mensagens ali no WhatsApp. Eu falei assim, eu sou inconveniente, eu mando mensagem, a pessoa não atende, aí eu dou um toquezinho para a pessoa, né? Tipo assim, eu não sou ansiosa, viu, Thaís? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pastor Júnior, Deus abençoe, mensagem gloriosa, tá? E quando precisar de mim ali, pode contar comigo, viu? Tô lá junto com vocês. Quer falar, Priscila? Amém. Agradecendo, né, a todos que estão aí, ficaram ligadinho com a gente até agora, né? Que Deus venha, né, através da palavra, da santa palavra dele pregada, né, nesta manhã. Que Deus, eu tenho certeza que o Senhor já está trabalhando, já está operando sobre a vida de cada um que aí está nos ouvindo, né? E o nosso tempo se foi,
né? Hoje estava tão gostoso que se desse pra gente ficar mais uma horinha, a gente ficava, né? Mas o tempo se foi e que todos venham estar aí com a paz do Senhor dentro dos seus lares. Amém? Agradecendo também o casal abençoado que veio, que esteve com a gente aqui hoje. Prazer conhecer a irmã Priscila, que bênção. Quero só mandar um abraço para os irmãos de Campo Magro, a irmã Menegildo, uma amiga nossa, Deus abençoe, a irmã Ângela também esteve aqui, minha tia, a irmã Elma, um abraço para você que esteve ouvindo, Deus abençoe, fica com Deus, a irmã Ana Maria, né? Então, muito obrigada, Deus abençoe vocês. É isso aí. Você ouviu aqui pela Web Rádio Melody FM o programa De Mulher para Mulher com Márcia Dias. Agradecemos a sua audiência e aguardamos você em nossa próxima edição. Web Rádio Melody FM, curta a voz que fala o coração.